Olá, pessoal! Esse mês nós vamos falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho nesse vídeo hoje sobre o Setembro Amarelo. Vou contar pra vocês uma história. Não é uma história feliz, não é uma história bacana, mas é uma história que eu preciso passar adiante para que a gente possa olhar para os nossos filhos com um olhar bem mais cuidadoso em relação a esse assunto. Olha só, antes disso, dá o teu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que precisa escutar essa mensagem, tá bom? Eu acho que faz mais ou menos uns 8 anos quando o filho de um amigo nosso cometeu suicídio. Sendo que não foi algo, Camila, foi de um dia para o outro, não foi. Ele estava sofrendo bullying na escola, a mãe interviu nessa questão do bullying, falou com a escola interviu, é uma grande escola particular aqui de Fortaleza, e parecia que tudo estava resolvido, né? Com o passar do tempo, a mãe não percebeu e ele era muito apaixonado, digamos assim, tanto por jogos como pela internet em si, né? E aí a mãe percebeu que podia estar um pouco em excesso, mas não deu lá tanta conta, até pelo que a criança já tinha passado, enfim e tal. Um dia a mãe saiu para o mercado, né? Perguntou a ele se ele queria ir, tinha uma irmã também. Ele disse que não e a irmã foi. Ele ficou sozinho em casa. E ele cometeu suicídio. A diferença, gente, é que não era um adolescente. Era uma criança de 10 anos. Então, assim, se você pensa que isso não pode acontecer com a sua criança, pode. E principalmente, a gente tem que tomar posse aí dos nossos filhos. Quando eu falo em conexão, é justamente isso, é teu filho poder chegar até você e saber que não vai ser julgado, é saber que não vai sofrer castigo, ou que não vai ser ouvido, que aí isso eu acho que é o pior. Então, vamos aprender a escutar os nossos filhos para que eles se sintam acolhidos e principalmente para que eles cresçam emocionalmente inteligentes, né? Nós somos o adulto da relação e nós temos o poder de regular aí certas emoções. Daí, Camila, o que foi que aconteceu? Eu passei a lembrar de algumas coisas, né? Eu trabalhava com teatro na época e ele chegou pra mim numa dessas aulas, né, e tal, e disse: Camila, tu acha que o teatro pode me ajudar? Eu disse: ajudar a ser menos tímido. Ele era muito calado, ele era muito introspectivo, né? E o pai muito mais duro, digamos assim, enfim. E aí, com o passar do tempo, a gente foi lá, visitou, a família ficou destruída, claro. Ele aprendeu tudo no YouTube, tá? E o mais importante, que eu acho que esse foi um ponto que ninguém percebeu, o bullying continuou via internet. E eu fico até arrepiada, porque a gente fala muito do uso do celular, a gente fala muito da questão de não deixar os jogos, enfim e tal. Gente, a rua hoje, a rua que os nossos pais temiam, que a gente fosse pra rua, brincasse na rua e alguém viesse e fizesse alguma coisa, hoje ela tá dentro de casa. Acho que não vai parar tão cedo, né? Tá dentro de casa, é ela que tá ali no celular com seu filho, as influências, tudo aquilo. Quando você deixa ele entrar no YouTube, ele conhece coisas, gente, que ele jamais conheceria se estivesse na rua brincando com os amigos. Então, assim, eu acho que é momento de a gente parar, pensar e refletir se nós somos realmente conectados com os nossos filhos e se a gente tem aí uma ligação realmente bacana, a ponto de quando ele não estiver bem, ele vir até você. Será que você tem essa relação? Se não tem, é momento de construir, é momento de estar junto, é momento de buscar, tá? Eu queria contar esse caso porque sempre no Setembro Amarelo é o primeiro caso que eu lembro, né? Tem outros, conheci outras histórias, inclusive perdi 2 alunos no ano passado, também para o suicídio, e a depressão é o mal do século. E até quando ela não chegou tão perto de mim, eu não acreditava. Mas aí a partir desses inúmeros casos, né, que eu já tô deixando de contar, mas a partir disso eu passei a olhar com um olhar bem mais, não sei, eu posso dizer até que bem mais importante ou bem mais preciso, digamos assim, para depressão, para ansiedade, principalmente na questão dos meus alunos, né? Não só dos meus filhos, mas dos meus alunos, como eles recebem tudo isso, como eles recebem a carga de cobrança,
né, que vem aí de casa. E lembrando que nos adolescentes o suicídio ele não acontece geralmente nos meses de outubro e dezembro, né, porque é o período do Natal, é o período de presentes, enfim, tal, quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas já no período de novembro acontece o maior número justamente pela cobrança dos pais em relação à nota. E aí eu acho que vale lembrar que a educação tem que ser uma educação integral. Se a educação ela não acontece de forma cognitiva, de forma afetiva, enfim, como um todo, então você não pode exigir aí do seu filho excelentes notas ao final do ano, porque ele não vai simplesmente conseguir. Daí é hora de também parar e pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lutar nesse Setembro Amarelo para que todo mundo possa ouvir falar sobre depressão, possa se apropriar, possa conhecer os principais sinais e aí passar adiante. Vamos fazer essa corrente do bem. E aí, vamos começar?